Fala pessoal, tô vindo aqui diretamente do futuro para falar para vocês o que rolou hoje no nosso primeiro episódio do Aftercast, né não, gordão? Ué, o que você tá fazendo, gordo? Uai, nosso primeiro convidado foi um fotógrafo. Eu tô aqui usufruindo da câmera do cara. Então fala pra nós aí, o que rolou hoje? Cara, no episódio de hoje que você vai ver aí, né, que eu sei, a gente falou um pouquinho da história do Lucas, né, a sua trajetória quando ele era e ainda é fotógrafo, como ele começou e hoje está aqui dentro da Aftermath fazendo diferença aí na vida do povo. Feito? Então, vamos assistir, beleza, povo? Acompanha aí e é Eu nóis. peguei a câmera do cara, velho, não vou devolver mais não, esse bicho deve valer muita grana. Você tem um MacBook na mão, gordo. Nossa senhora. Vamos lá, velho, vamos lá, vamos assistir. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ian, esse aqui é o Carlos, o meu co-host Salve. aqui do primeiro episódio da Aftercast, nosso querido podcast aqui dentro da empresa. E hoje o nosso querido convidado, Carlos, é quem, cara? Nosso patrão, mano. Nosso queridíssimo patrão. Fala, gurizada. Lucas tudo certo? Zaetti. Fala, Ian, tudo bem? Fala, Carlos, tudo certo? Tudo certo. Tamo E aí, junto. Lucas? Fala pra nós aí um pouquinho mais sobre você, cara. Como é que é a sua trajetória aí dentro da fotografia? Porque até então o povo conhece o Lucas pela fotografia, os É. ensaios que ele faz. Acredito que quando Ele é se referência. referem a Lucas Laet, com certeza é a fotografia, né? Não tem o que questionar. Então, para abrir, né, um pouco o nosso podcast, fala para nós aí como é que foi os seus primeiros passos dentro da fotografia, o porquê de você ter seguido esse rumo na sua vida. Cara, são duas perguntas, né? A primeira, como que eu comecei? Eu comecei por conta de família, né? Meu padrasto, ele era fotógrafo, aí nós tínhamos uma loja, aí até hoje ela existe, né? O Foto Estrela, e eu comecei lá na loja fazendo foto 3x4, né? Eu fazia algumas fotos 3x4, aí depois eu fui me interessando ali por foto de estúdio, fotografei muita criança, né? Comecei com fotos de crianças, de bebezinho e tal. E quando eu comecei foi quando ainda era filme, cara. Pra você ter uma noção, a fotografia era revelado no escuro, né? Na salinha escura, que você ia lá, passava ali pelos produtos químicos, né? Que, se eu não me engano, era o revelador, o branqueador e o estabilizador. Eram 3 produtos ali que você ia. E era tudo no tato mesmo, né? Você ia ali e ia fazendo a revelação, né? Claro que isso não é muita vantagem de contar isso hoje, né? Ainda mais nessa era digital, né? Tá tudo tão rápido, Tão rápido. Né? Tá muito rápido. E eu comecei ali e desde então nunca mais parei de fotografar, né? Claro que eu já fiz outros trabalhos, já trabalhei em outros ramos, fiz outras coisas, mas nunca deixei de fotografar. Sempre ali fotografando em finais de semana, E feriados. sempre teve aquela paixão pela fotografia? Cara, Verdade, qual foi a sua inspiração, velho? passei a gostar. Mano, por incrível que pareça, foi um advogado. Né? Hoje ele já não está mais vivo, né? Mas o Rubinho, né? Não sei se tem algum familiar dele que esteja assistindo aqui, mas sinta abraçado aí por mim, porque ele realmente, assim, ele era um cara inspirador, mano. Ele era aquele cara que começou a fotografar e aprendeu sozinho. Ele era autodidata. Ele comprava revistas e tal e começou a fotografar. Eu lembro que uma vez ele participou de um concurso, né? E aí eu estava todo empolgado ali com ele. Ele falou assim, cara, ó, fiquei em 27º em toda a América do Sul, né? Melhores fotógrafos de natureza. Então o cara era muito bom. Ele viajava, fotografava. E aí ele começou a me mostrar, ensinar um monte de coisa, né? Mas assim, isso falando de inspiração, né? Mas eu comecei de fato sem inspiração nenhuma. Eu comecei ali porque eu queria aprender a fotografar, mexer na câmera e revelar. Então, Por comecei curiosidade mais mesmo. curiosidade. Eu era bem fuçado, né? Queria mexer com tudo ali. Eu queria saber como é que revelava. E a gente tinha loja de fotografia. Eu falei, cara, gostei demais. E aí, a partir daí, passei a gostar, né? De fato. Né? Eu pensei que eu ia ser fotógrafo de natureza, porque eu sempre gostei de natureza, animais. Tanto é que você, pra quem não conhece, o Lucas é formado na área de ciências biológicas, né? Isso. Sou biólogo, né, de formação. E aí eu falei assim, cara... Então, tem alguma coisa a ver, assim, porque, tipo assim,
com relação a A sua formação com a Isso, fotografia? Com a fotografia, tipo assim, Olha, com a natureza, essas coisas? Na real, tem. Na época, eu aqui abriu 2 cursos de contabilidade e biologia. Eu falei, cara, já sei, vou ser fotógrafo de natureza, vou entrar no meio da quiçaça aí, no meio da floresta, e vou fotografar animais e plantas e tudo mais. E essa era a minha inspiração, né? Eu falava, cara, vou fazer isso da minha vida. E aí eu acabei entrando na faculdade de biologia. Só que assim, é uma área também que eu gosto demais, até hoje, né? Como vocês mesmos já adiantou, eu sou também professor, né? Verdade, Eu trabalho né? também ali como professor de ciências hoje, né? Eu adoro o que eu faço, eu acho bem bacana. É porque, assim, pra quem não sabe, gente, o Lucas, ele, assim, eu também... Se fosse eu no lugar dele, eu não teria paciência e cabeça, porque o cara, assim, me puxando o saco um pouco, o cara tem 3 empregos, sabe? Ele tem a fotografia, certo? Tem a escola, lá que se dá aula, e também tem a empresa aqui, né, que é a Aftermath, entendeu? Mas aí eu queria, curiosidade, né, curiosidade do povo aí, quem tiver, como é que é conciliar os 3? Cara, é loucura. É loucura. Tem alguém aí que anota assim, literalmente é uma loucura. faz a anotação dos horários? Não, tal dia você tem que estar em tal lugar, tal dia você tem que estar em tal lugar. Tem alguma pessoa por Cara, trás ou você... Hoje tem, você que é a que cuida? Mayra, né, minha esposa, né? Mas eu antes era no papelzinho, eu sou muito ainda do papel, né? Eu acho que sou das antigas. Ah, Eu é a gosto Mayra, de então. anotar num caderninho da minha lista de tarefas que eu tenho que fazer no dia. Então eu tenho horário para tudo. Eu tenho horário para levantar, eu tenho horário para estar na escola, eu tenho horário para vir aqui para o estúdio, eu tenho horário para estar falando com clientes, reunião com clientes, horário de fotografia, tudo é agendado, cara. Então, assim, é bem corrido, né? Eu não indico para ninguém, de verdade, eu não indico você fazer isso, né? É uma correria maluca, de fato, mas É porque, tipo assim... tem lidado, velho, tá É tranquilo. porque, se for pra pensar, a gente não vê o Lucas aqui. A gente tá vendo ele agora, praticamente no período da noite, né? Porque foi difícil marcar um horário pra gente poder sentar com o Lucas e conversar, porque normalmente a gente não consegue. Por quê? Por conta dessas 3 paradinhas aí, cara. Mas. É porque, assim, de fato, né, para quem... vocês já sabem do meu roteiro aqui, né, mas para a galera que se vira aqui, vou lá na empresa do Lucas, vou lá falar com ele, você não vai me encontrar. Não encontro. Né? Você não vai me encontrar porque eu só atendo de horário marcado. Né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião aqui pela manhã, né, com horário marcado. Ou seja, sem horário marcado não consegue me ver aqui de fato. Sem a organização, no caso. Isso, porque assim, eu tenho a agenda e eu tenho que respeitar ela, porque senão eu não consigo lidar com tudo. Né? E ainda tem ali 2 momentos, né, que durante o dia, que ainda tem família, tem esposa, tem gato, cachorro, papagaio, periquito. Verdade, tem que dar atenção, né, mano? Tem que dar atenção. Então é isso aí. Dito isso, Lucas, olhando um pouco o seu feed, a gente pode ver que você fotografa só meninas, né? Só mulheres. E eu queria saber o porquê. O porquê de só mulheres? Por que não homens também, ou casais? Por que você resolveu seguir por esse nicho, por esse tipo de segmento? Na real, eu fotografo casais, eu fotografo gestantes, eu fotografo crianças. Só que hoje eu me especializei em fotografar mulheres. Né? O corpo feminino. O corpo feminino. Na verdade, assim, a real, quando eu comecei a fotografar, lá na época lá de 13, 14 anos, né, 15, 16, o que eu fazia? Eu ia nas lojas de roupas, ali, na Taliane, eu ia na Mila, né? Com certeza, se elas estiverem assistindo isso aqui, elas vão lembrar disso. Eu ia lá e pedia as revistas que elas compravam as roupas, entendeu? E eu pedia as revistas para eu ver a poses e tudo mais, né? Porque na época não tinha internet como a gente tem hoje, né? Nós estamos falando aí de 10, 15 anos, né, atrás. É um tempo já. Bastante tempo. Aí o que eu fazia? Eu olhava as revistas e aí eu me inspirava naquilo ali. E a maior parte das revistas eram mulheres, né? Porque as lojas que eu ia realmente compravam mais para mulheres. E, cara, eu era muito massa, né? Eu ficava olhando aquilo ali e falava, caracas, mano, como é que faz uma foto assim? Como é que faz assado? Né? E aí eu acabei me interessando e foquei em algo, como eu falo assim, que seria mais fácil. Mais fácil em qual sentido? Que, por exemplo, na época, nós não tínhamos todos os equipamentos para fotografar grandes casamentos.
né? Aí depois, para fotografar criança, a gente não tinha às vezes tanto tato, né? E mulher, eu comecei a perceber uma facilidade muito grande de lidar com mulheres, falar com mulheres, né? Porque assim, é um fato que eu até a minha esposa até dá risada de mim, né? Porque eu fui criado com mulheres, né? Eu não tive presença masculina. Eu só fui ter presença masculina na minha vida quando eu fui conhecer ele, meu padrasto, e tudo mais, né? Quando minha mãe começou ali com meu padrasto. E ele sempre viajando muito, a gente não tinha um contato muito grande. Então, praticamente nós éramos criados ali. Eu tinha só irmãs em casa, né? Quantas? Cara, Só você era o único. Juliana, Marilete, Você é filho Aldineia, único, Audicleia, né? Aí tem a Márcia, a Poliana. Cara, era muita mulher. E aí, claro, né? Algumas aqui a gente não convivia, mas em casa mesmo, a gente só tinha mulheres. Claro que eu tenho também 2 irmãos, né? O Marcelo e o Marquinho. Nossa. Só que a nossa convivência maior era só com mulheres, né? Eu só fui criado ali com tias, com primas, entendeu? Mulheres mesmo era o número maior. E aí, cara, eu comecei a entender, comecei a falar com mulheres, eu tinha facilidade de falar com elas, né? E a minha irmã, às vezes, levava amigas lá e eu tinha facilidade, não tinha vergonha, era meio cara de pau mesmo, né? Porque assim, a maior parte dos meninos, com 13, 14, 15, 16, 17 anos, Travado. travado, cara, travava com falar com meninas. Eu também tive uma fase assim de ficar travado. E claro que também não foi fácil no início fotografar. E aí, o que acontece? A gente, como era fotógrafo e tal, eu comecei fotografando crianças. Só criança, bebê, criança. Aí eu comecei a fazer eventos. E aí os primeiros eventos que eu comecei a fotografar foi o Miss Comodoro. Foi o primeiro evento que eu fui. Foi o Miss Comodoro. E, cara, só tinha meninas. Isso foi que ano? Cara, não faço ideia, velho. Eu só sei que tinha 15 anos. Hoje eu tô com 34. Né? Faz uns anos Faz aí. um pouquinho. Mas fazem... Nossa, faz tempo. Fazem pra 19 caramba, anos, né? velho, relaxa. 19 anos. Faz tempo. Fazem 19 anos, velho. Mas e aí, 19 mas anos. esse lance da timidez rolava? Cara, muito, velho. Muito. Né? No início eu tinha muita timidez. Por mais que eu convivia com mulheres. E aí o que eu percebi? Eu fui entender como que funcionava falar com mulheres. Entendeu? Então, de verdade, eu comecei a ver, estudar, ver meio de negociar com mulheres, falar com mulheres, desde pequeno. E aí isso aí também me ajudou bastante nessa parte de timidez. Então, hoje, eu me sinto à vontade, né, de falar com mulheres, de fotografar mulheres. Então, foi mais por isso, né? Aí eu comecei a fotografar, de fato, ensaios femininos, por exemplo, né, fotografar mulheres mesmo, a partir ali dos meus 17 anos. Né? E ela aí eu comecei a focar bastante no público feminino. Mas eu fazia de tudo, volto a dizer. Aí depois, quando eu não tinha mais tempo para fotografar casamentos, não tinha mais tempo para fazer eventos e nem ficar no estúdio, aí eu comecei a fotografar. Aí, de fato, eu comecei a fotografar só ensaios femininos, porque era de acordo com a agenda. Eu fazia final de semana, fazia num domingo pela manhã, num domingo à tarde, num sábado à noite, entendeu? Aí era mais fácil, né? Era bem mais fácil. Entendi. Mas esse Boa parte é por causa do tempo também, né? Que o tempo é um negócio precioso. Mas que nem eu tava falando, eu perguntei da timidez sua. Esse lance também acontecia com as minhas que você fotografava? Tipo assim, o lance da pessoa ter aquela segurança de estar ali, rola alguma insegurança assim, alguma coisa? Aí que tá a parte bacana, cara. Porque assim, uma vez que eu perdi a timidez, né, de falar ali com clientes, tanto homem quanto mulher, né? Mas hoje a maior parte realmente, desde pequeno, por exemplo, quando eu fotografava crianças, quem levava a criança para ser fotografada era a mãe. Era a mãe. Então eu só falava com mulheres. Dificilmente eu negociava com homens. Tanto que hoje, se você parar para pensar, se vocês observarem bem, até mesmo hoje na nossa empresa, o nosso maior público são mulheres. Mulheres. Né? Eu negocio mais fácil com mulheres. É verdade. Verdade, até nós aqui, pra falar a verdade, porque aqui, pra quem não sabe, os únicos homens aqui, né, adolescentes entre nós dois, são Homens. eu e o Lucas. Homens. Homens. Essa foi boa. Assim, são eu, o Lucas e o Carlos, só. O resto... são Eu mulheres. ainda tenho minhas dúvidas. Não, pô, tem dúvida não. Mas é bacana. Então, assim, Bacana, eu acredito que depois que eu entendi, né, como quando eu perdi a timidez de falar com
com as pessoas, né? Aí elas passaram a confiar também mais em mim. Como é que funcionava o lance, tipo assim, das meninas ter aquela timidez que nem você? Você falou que não tinha mais timidez até então, né? Porque você tinha meio que desbloqueado, você tinha subido de nível, né? Vamos dizer assim, que nem a gente fala aqui na empresa. Você tem que subir de nível, velho. Se ficar assim, pô, não dá não, você tem que subir de nível. Aqui dentro é assim, né? Mas assim, como é que funcionava esse lance com as mulheres que você fotografava? Você trazia uma confiança, alguma coisa assim, para se sentir à vontade, alguma coisa assim? Cara, é porque assim, vocês estão bem curiosos em relação às fotos, né? Mas assim, cara... É porque é uma coisa que não tá no nosso setor, tá ligado? Então, tipo assim, Mas assim, um em negócio relação curioso. à fotografia, né? A fotografia feminina, toda parada, a menina quer se sentir confortável, né? O primeiro passo é se sentir confortável e sentir confiança ali durante o ensaio. E assim, o que rola muito nessa área de fotografia feminina é essa parada dos caras, né? Os fotógrafos, sei lá, dar em cima das meninas, mexer com as meninas, pegar as meninas. Isso acontece a rodo, velho. Né? Isso acontece a rodo. Mas assim, o primeiro passo, né, é ser o mais profissional possível. E eu sempre tenho uma tendência a chamar uma pessoa para ir junto no ensaio de fotografia. Cara, tu quer fotografar meninas, por exemplo, mulheres, cara, ela tem que ir com alguém. Com certeza. Né? Ela tem que levar uma amiga, a mãe, o pai, pode levar quem ela quiser. Né? E aí eu percebi o seguinte, né, que não importava para mim quem ia junto no ensaio, o ensaio rolava igualzinho. Né? Então, no momento que a menina percebia que realmente ali era um lance profissional, aí a menina ficava bem mais tranquila. Ganhava confiança. Né? Ganhava confiança. Porque, cara, eu sempre costumo dizer o seguinte, velho. Mano, tem muitas meninas que gostariam de fazer um ensaio, por exemplo, e às vezes fala assim, eu não vou fazer com o Lucas porque ele é homem. Porra, né? Às vezes ela tem aquele pensamento, pô, eu não vai me sentir bem, não vai, sei lá, eu não vou me soltar. Cara, todas as meninas, no final do ensaio, falam isso pra mim. Fala assim, cara, eu pensei que não ia me sentir bem. Eu pensei que não ia ficar à vontade. E sempre deu muito bom. Né? Isso é muito legal e tem dado muito certo. É verdade, né, velho? Porque, tipo assim, eu acho... A gente chegou a receber alguma lista de feedback sobre a fotografia aqui e, cara, eu fiquei surpreso. A maioria falou a mesma coisa, cara. Que, tipo assim... A maioria falou. Tipo assim, sentia nunca... elas chegavam lá com um tipo de pensamento, entendeu? E era certeza que, tipo assim, não ia se sentir à vontade, né, sabe? E, tipo assim, cara, nossa, me surpreendi, o cara é um bom profissional, não sei o que e tal. E sabe o que eu vejo ainda? Tem um outro detalhe. A maior parte das meninas elas não se sentem bonitas, não se sentem feias, não se sentem à vontade, fala um monte de coisa. E, cara, parece que é incrível. Eu sempre falo assim, né? Não existe mulher feia, existe mulher mal fotografada. Né? Por que eu falo isso, mano? Porque eu falo isso porque tem uma galera, velho, que realmente não se sente bem. Né? Se você olhar meu feed lá, por exemplo, tem um monte de meninas lindas. Claro que eu não postei todas, né? Tem muitos outros ensaios ainda que eu nunca postei. Mas existe ensaios mesmo, assim, essas meninas são lindas, maravilhosas. E às vezes a pessoa chega assim e fala assim, caracas, velho, não imaginava que ia ficar tão linda. Né? Por quê? A maior parte delas não se sente bonita. E eu fico impressionado. Eu olho pra uma menina e falei assim, cara, tu é linda. Né? Aí ela, não acredito. Né? Eu não consigo me ver bonita dessa forma. Aí a gente vai lá, faz um ensaio, e aí as pessoas falam assim, caraca, que top. E aí, existe ainda um outro mal. Tem uma galera que fala assim, Lucas, eu quero que você use o Photoshop igual você faz nas suas fotos. Cara, aí que tá o segredo. Né? Eu uso o Photoshop no mínimo. Como mínimo? Eu corrijo detalhes. Né? Eu corrijo só detalhes e eu não faço manipulação. Eu não gosto de trabalhar com manipulação, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar do mais natural possível. E tem dado certo, eu acho muito bacana. Né? Eu acho que a beleza feminina é algo maravilhoso. Eu acho bem legal. E tem dado aí. Eu acredito que já estou fotografando só mulheres, assim, com foco no meu perfil ali. Só mulheres há uns 5 anos. E tem dado muito legal. 5 anos, A cara. sua carreira, Lucas, você sempre seguiu essa carreira de fotógrafo ou você ainda teve uns desvios no meio do caminho? Tive, cara. Porque até então antes você trabalhava no Sicredi, né? Pra quem não sabe, né? Isso. Você pode contar pra nós aí? Porque eu trabalhei no Sicredi, eu trabalhei também
o Sicredi é uma cooperativa de crédito, né? Eu trabalhei numa empresa que fazia vistoria de seguros, né? E trabalhei no que também, cara? Acho que foi essas duas, né? Assim, empresas mesmo, assim, de trabalhar, foi essas duas. Isso sempre com a fotografia marcando presença. Eu sempre fazia fotografia. A fotografia eu nunca parei. Eu fotografava final de semana, feriados e tudo mais, né? Eu meio que mesclava os dois trabalhos. Eu nunca consegui parar de fato, né? E aí eu trabalhava nessa empresa que fazia vistoria para seguros. Eu atendia, eu era responsável aqui pelas 3... Eu era representante dessa empresa para o Sapezal, Campo de Julho, Nova Lacerda, Conquista, Comodoro. E aí eu atendia toda essa região. Né? Aí fazia vistoria de casas, empresas, casas, né? A gente fazia toda essa parte de vistoria. E logo depois, né, eu entrei na cooperativa Sicredi, né, e ali veio, tipo assim, o boom, né? A minha mente abriu ali, porque o Sicredi é uma empresa que treina a equipe. Né? É um negócio absurdo, né? Os caras realmente treinam e exigem bastante também. É para pessoas que têm que ter cabeça para aquilo ali. Que querem crescer, querem ser que querem mesmo, né? Porque, vou lá para ver o que vai dar. Não, isso não funciona. Lá você roda. Não, o negócio é trabalhar mesmo. Se você tiver a fim de trabalhar, lá você vai ser treinado, vai ter um monte de curso. Né? Eu mesmo acredito que já fiz... Em 6 anos, por exemplo, eu acho que eu fiz mais de 60 cursos, cara. Né? Isso tudo online, né? Fora todos os cursos presenciais que tinha, no mínimo, ali um por mês, né? Durante esses 6 anos aí. Então, foi muito curso que a gente fez, muito treinamento, muitas horas ali trabalhando, e fora a bagagem de experiência e tudo mais, de falar com várias pessoas, né? E ali dentro eu tive um prazer também de trabalhar em todos os setores praticamente. Eu comecei lá no arquivo, fui para o caixa, do caixa fui para o atendimento, aí passei praticamente por quase todas as carteiras. Né? Eu não trabalhei com a baixa renda, mas alta renda, carteira rural, carteira empresarial. Então foi muito legal. É know-how do caramba, hein? Exatamente. E eu acho que boa parte hoje do que é a After é por conta da época que eu estava como gerente de pessoa jurídica. Então foi algo bem bacana mesmo. Mas antes da After, para quem não sabe, teve também a antecessora da After, né? Que foi era D2M. Isso. Que era você e o Léo, né? Sim. Era eu e o Léo, e aí a gente, né, se a gente levar em consideração, a D2M nasceu boa parte por conta da experiência, né? Experiência que a gente tinha. E como é que veio essa ideia louca de criar a D2M? Porque até então o Léo era designer gráfico, né? E você era fotógrafo. Sim, cara, tudo por conta de um job, né? Um trabalho lá que a gente foi fazer. E aí o Léo era um cliente do Léo, e o Léo chegou e falou pro cliente, falou assim, cara, por que tu não faz umas fotos profissionais para cliente dele lá? Isso vocês não se conheciam? Não, a gente já se conhecia. Eu e o Léo já somos amigos de infância e tal. Na verdade, eu era amigo do irmão dele e ele era menor, era mais novinho. E aí ele estava ali sempre com o irmão dele, né? E aí a gente... aí o tempo passou, o moleque cresceu e a gente se conhecia há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Né? O Léo ainda ele era dono de um lan house, eu sempre curti um jogo e tal, eu sempre estava ali com ele, né? Sempre ali na lan house dele também. Então a gente fez amizade e é isso aí. E aí o que acontece? Nesse trabalho que ele fez, né? Voltando para a sua pergunta, ele falou para chamar uma pessoa para fazer foto profissional e tal, e ele chamou. E aí ele pegou aquelas fotos e fez um monte de trabalho gráficos lá, eu não lembro bem quem era o cliente da época, e aí ele chamou um cliente, beleza. A gente fechou aquilo ali, beleza, ele foi em casa, buscou as fotos e tal, eu trabalhava em casa ainda, e aí... Imagina os equipamentos apareceu, velho, apareceu de novo, outro cliente. Outro cliente do mesmo jeito. Ele indicou e falou assim, por que você não faz as fotos profissionais? Vai dar bom. Aí a gente foi lá e fez um segundo trabalho. Nesse segundo trabalho, eu falei assim, cara, por que você... que tipo de trabalho você está fazendo? É um negócio chamado social media e tal, e tal, e tal. É assim que funciona, eu faço isso, faço aquilo. Eu falei assim, cara, e se a gente fizesse não trabalhos pontuais, né? Tipo assim, eu vou lá e faço um trabalho e encerro. Por que a gente não dá continuidade e cobra isso de uma forma mensal e tal? E a gente vai lá e faz as fotos dos produtos e você divulga isso, faz toda a parte de rede social e tal. E aí deu certo, velho. E aí a gente topou, naquele momento a gente começou a fazer contas.
Aí eu falei assim, cara, e aqui a gente cobra isso, aqui a gente cobra tanto, aqui vai ser X, assim. Aí a gente começou a fazer toda a matemática e a gente falou, cara, vai dar bom, Então vocês, tipo assim, vai dar bom. naquele momento parou aquela visão lá de parceria e vocês estavam meio que agindo mais pensando como empresa. Naquele dia a gente pensou já em criar uma empresa, né? Até na época era uma coisa até engraçada, né? Que ele queria comprar um carro, né? E ele estava já com a grana praticamente para comprar um carro, ou para dar uma entrada para comprar um carro. Aí ele chegou para mim e fez a pergunta, ele fez assim, pergunta, Lucas, o que você acha? Eu compro o carro ou eu compro um computador? Né? A gente não era sócio ainda, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, com o computador você compra o carro, mas com o carro você não vai comprar o computador. Porque carro é só prejuízo. E aí, mano, ele foi lá e comprou uma puta de uma máquina, né? Uma máquina muito fera, muito top. E aí, a partir dali, a gente falou assim, cara, agora o céu é o limite. Né? Aí a gente acertou os pontos e falou assim, ó, bora, simbora. E aí a gente conquistou o primeiro cliente. Na época, o nosso primeiro cliente pagou R$500. Era R$500 por mês. A gente fazia de tudo, cara. Tudo que você pensar, a gente fazia para o cliente. A gente fazia foto, vídeo, divulgação na internet, edição de material, a gente fazia de tudo. Né? A nossa primeira cliente, para você ter uma noção, era a Nax Milta. Né? A mãe do Mac, né? Mac. Né? E foi um trabalho assim, cara, um trabalho trabalhoso, né? Porque, assim, a Nax, ela era um profissional altamente qualificado na época, né? Ela trabalhava com palestras e ela exigia demais, né? E foi por causa dela e de outros, né? Mas principalmente dela, vinculada ali à D2M, que eu percebi o seguinte, que o cliente que mais exige, É o que te né, faz mais é o crescer. que me faz mais crescer. Tá velho. toda hora ali no pé, né? Porque assim, o cliente que não fala nada, que não elogia e que não critica, esse é o pior cliente que você tem. Que é aquele cara que não fala nada. Ah, mas não toca nele não, porque vai incomodar. Né? Eu falo assim, não, cara, o cliente ele tem que falar alguma Se tá coisa. incomodando é porque tá fazendo alguma coisa que vai dar resultado lá na frente. Porque se o seu cliente, velho, eu já dou um recado aqui para todo mundo, né? Se você tem um cliente que está aceitando tudo que você faz, mano, cuidado. Você está estagnado, você não está crescendo. Então, eu acho que o cliente que te exige, te cobra ali, né, ele te ajuda a fazer crescer, né? E aí você vai se aprimorando. Então, eu agradeço muito você, Tanax. Eu tenho certeza que você vai assistir esse vídeo uma hora ou outra. E, assim, de verdade, eu agradeço muito a ela. Né? Eu acredito que o Léo também tem um agradecimento muito grande por ela. Porque ela cobrou muito da gente, cara. A gente falou assim, por quê? Imagina, 2 barriga verde que não sabia o que estava fazendo. Né? A gente tinha uma noção. Né? A gente tinha uma noção. E aí, a partir dali, a gente começou a estudar. Né? A gente falou assim, agora nós temos um cliente, a gente vai estudar. Né? Fotografia a gente sabia. Edição a gente sabia. Design a gente também sabia. Né? Então, a gente estava ali com tudo na mão. Só que a gente não sabia como fazer aquilo ali dar certo. Né? E assim, deu tudo muito certo. Véio. Em menos de um ano ali, a Nax, ela teve uma ascensão gigantesca. Né? Ela teve reconhecimento brasileiro. Né, no Brasil, praticamente. Por ali, conta do serviço de vocês. Por conta do nosso trampo, velho. Claro que méritos dela, né? Sim. Méritos totais dela, porque nos contratou ali também para fazer a nossa parte. Mas na questão visual dela, foi todo nós que fizemos. Todas as imagens, todas as fotos, tudo que ela precisava foram feitos através da nossa empresa. Então foi muito bom. Para quem não sabe, a D2M hoje, infelizmente, ela não existe mais, né? Mas o que levou o fim dela? Cara, na verdade, ela acabou por conta que a sociedade com o Léo, ela chegou num fim. Né? O Léo, ele trabalha com identidade visual, e ele tinha a ideia de trabalhar com identidade visual, e era o ramo que ele curtia. Né? Então, no fim da nossa sociedade, ele partiu ali para trabalhar com identidade visual, e eu resolvi continuar na empresa, trabalhando com social media, que era o nosso forte da época. Né? A gente só trabalhava com social media. Então eu falei, cara, eu vou continuar e tudo mais. E aí a gente fez um acordo e deu tudo muito certo. E assim, hoje eu vejo que foi muito bom para as duas partes. Então foi bacana. Mas o que levou foi porque a gente encerrou a sociedade. Aí a gente acabou com a D2M. Aí foi a época que ele me contratou depois. Que nós trabalhava lá no fundo de quintal, Sim. que chegou a pandemia. Só que você Foi um entrou rolê ainda do na caramba. D2M, né? Você trabalhou na D2M. Sim, eu entrei, na época era D2M ainda. Você trabalhou na D2M. Assim, a mudança também Época do Claudevan, salve Claudevan. muita gente boa passou por aqui, né, velho? Muita gente boa trabalhou com a gente.
ainda na época de D2M, né? E aí depois que a gente acabou mudando o nome, e aí foi bacana. Hoje não é D2M mais, mas é Aftermath, né? E por que Aftermath, cara? Cara, Pra quem não sabe, a gente sabe por quê, mas pra galera que tá assistindo, por quê? Me explica aí. mano, assim, muita gente já me perguntou isso, né? E eu até gravei um vídeo, tá aqui em algum lugar aí no nosso feed, né? E a pergunta é válida, mas às vezes eu sempre ouço assim, né? Clientes, a gente fala assim, cara, se você for colocar o nome de uma empresa, coloca um nome fácil de entendimento e tudo mais. Aftermath. Aí a gente foi lá e mete a Aftermath. Aí o pessoal fala, pô, Lucas, você me dá um conselho e faz ao contrário. Mas ao contrário. Mas assim, ó, qual que é o grande significado? A palavra Aftermath, ela tem o significado de depois do fim, né? Ou consequência do fim, ou o resultado após o fim. Seria mais ou menos isso. Né? Então, o que acontece? Eu estava assistindo uma série uma vez e vi essa palavra. E aí apareceu a tradução, né? Consequência. Aí eu falei assim, cara, consequência. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí o Leonardo, bem naquela época, o Leonardo ainda prestava uns trabalhos para nós aqui na empresa, ainda como D2M. E aí ele chegou para mim e falou assim, Lucas, por que você não muda esse nome, velho? Eu falei, por quê, velho? Ele falou, D2M, mano, não tem nada a ver mais, né? A gente não tá mais junto e tal. E o significado de D2M era Deus e dois homens, né? E aí ele falou assim, pô, eu já não tô mais na parada, então como que... Já não faz Não tanto faz sentido, né? Ser D2M. Eu falei, não, cara, eu vou manter. Pô, começou com nós dois e tal. E aí eu fiquei na minha cabeça o desejo dele de mudar o nome da empresa. E eu, na minha cabeça, falei assim, mas não tinha razão para mudar. E aí veio esse nome, Aftermath, que era consequência. Aí eu falei assim, cara, eu vou mudar o nome da empresa. Por quê? Porque nós sofremos uma consequência de uma decisão, que é a decisão nossa de encerrar a sociedade. Ela teve uma consequência muito boa para as duas partes. Né? O Léo ele teve um crescimento absurdo ali em identidade visual, né? Tanto que a gente trabalhou ainda muito tempo junto ali, a gente passando imagens, vendendo identidade visual para ele. E ele continuou prestando ainda serviços para a gente de social media. Então, os dois, separados, também cresceu. Né? Porque junto a gente já tinha crescido bastante. E aí depois, separados, também cresceu bastante. Então, a gente percebeu assim, que a consequência veio bom, né? Deu bom. Né? Então, assim, e outro detalhe, né? A gente estava passando logo um pós-pandemia. Né? Então a gente falou assim, qual que é a consequência disso tudo? Depois da pandemia, o que aconteceu? Acho então, que foi uma das épocas mais feias, velho. Foi tenso. Então, cara, aí veio esse nome, né? Eu falei... E deixa aberto também, depois do fim. Pode ser bom e pode ser porque, ruim, tipo né? assim, porque se for para pensar, o que acontece depois do fim? É. Ninguém sabe, é outra história. Então, tipo assim, às vezes o ciclo pode ter se encerrado ali, mas começou outro novo. Na real, se a gente levar em consideração todos os... que eu tenho isso por escrito, tá? Eu escrevi o porquê para justificar para a equipe na época, né? Eu justifiquei, mandei no grupo. Sim. E aí eu escrevi lá assim vários detalhes por que a gente mudou o nome da empresa para Aftermath. E assim, se você parar para pensar, tudo no fim tem uma consequência. Com certeza. Né? Tudo que você vai fazer tem uma consequência. Por exemplo, eu vou pegar esse celular aqui, eu vou jogar ele no chão. Ele vai chegar no chão, que é o fim dele ali. Né? Consequência. Vai ter uma consequência. Pode não ter quebrado ou pode ter quebrado. Né? Então, eu sempre vejo assim, sempre tem uma consequência mesmo de tudo que a gente faz. Então, eu achei bacana. E qual que era a sacada? Né? A sacada agora falando de negócio. Eu sempre falava assim, cara, se você contratar a nossa empresa, você vai ter um resultado depois do que a gente fizer. Né? Eu sempre falo assim, cara, porque a gente tem muito cliente assim, imediatista. Né? O cara fala, não, eu quero contratar vocês porque vou vender, vou ter resultado. Eu falo assim, não, nós vamos fazer um processo contigo aqui e depois desse processo realizado, você cumprir com a sua parte ali, a gente vai ver o resultado. Então, ou seja, depois do fim, tem a consequência. Aí tem a consequência. Claro que o que nós fazemos hoje não tem um fim, né? Claro que isso não é tão literal, mas a ideia é a seguinte, a continuidade e o fim de cada etapa que a gente vai passando vai ter um resultado. É bacana isso aí, velho. Falando sobre consequência, como é que foi a consequência mesmo depois dessa troca, dessa mudança total da empresa? Cara,
Você fala no sentido das mudanças o que aqui, os mudou? Como processos. é que foi o processo de readaptação, talvez? Então, o que mudou foi o seguinte: antes a gente só trabalhava com social media. E aí depois a gente acrescentou novos produtos, né? Hoje nós temos praticamente 4 produtos aqui, que seria o Aqui Ali, o tráfego pago, o social media, que a gente mantém ainda, e a assessoria empresarial, né? Que a gente está ali, assessora algumas empresas para o crescimento dela ou correção de alguma coisa que não está legal, que ela quer que corrija, a gente está ali junto com elas também. E fala sobre o nosso produto, Lucas. Nosso produto do Aqui e Ali. Cara, pra quem não conhece. O Aqui e Ali, ele é algo que a gente criou, na verdade, faz 3 anos. O Aqui e Ali. A ideia do Aqui e Ali, ele estava no papel há 3 anos. E a gente criou a primeira vez, não conseguimos sair do papel. Aí depois a gente tirou ele do papel, iniciou, só que a plataforma não aceitava da forma que a gente queria. Aí a gente parou de novo. E agora, no ano de 2021, ali no finalzinho, se eu não me engano, foi em outubro, agosto, não lembro. Não sei se era, não lembro agora se era agosto ou setembro. A gente lançou Aqui Ali na cidade e a gente falou assim, ó, vamos ver se esse negócio vai dar bom, né? A gente lançou, deu muito bom. Nós tivemos ali praticamente uma adesão a 40 e poucas empresas que aderiram Aqui Ali. Aí, às vezes, a pessoa pode perguntar, né? O que é o Aqui Ali? Para que né? serve? De onde Para veio? que serve? Mas Onde aplicativo pra vivem, quê, né? Da onde veio? Para que eu vou colocar isso na minha... Porque assim, ó, o Aqui Ali, gurizada, é assim. Vocês, para contextualizar para a galera que está assistindo a gente, o Aqui Ali, ele serve para a empresa que quer ter mais resultados. E resultados como? Cara, mais visibilidade. O Aqui Ali, ele é um aplicativo, ele é um site, ele está na rede social. Ele faz anúncios nas redes sociais, ele divulga para várias pessoas. Né? Por exemplo, uma publicação que a gente faz para cada cliente nosso, dá na média ali de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 visualizações dele, não nossa. Entendeu? Tem um monte de gente aí que divulga nas páginas deles, né? E fala assim, divulguei na minha página aqui, sei lá, 10.000 pessoas viram. Mas viu só o seu produto? Não, viu tudo, né? Viu tudo. Então, o nosso não, ele direciona a visualizações específicas para aquele cliente específico ali. Só que, claro, só para você ter uma noção, se a gente levar em consideração a nossa página somada ali, dá em torno aí de 50 a 100 mil visualizações todos os meses, velho. Então, assim, é uma porrada, né? Que a gente chama de impressões ali. Então, a gente aparece muitas vezes. E estamos falando só de Comodoro. Então, quer dizer que cada habitante, né? Se a gente considerar aí que 20 mil habitantes em Comodoro, que tenha 20 mil habitantes, pelo menos cada habitante tenha visto pelo menos uma vez. Né? Ou alguém ter visto 10 vezes. Isso pode acontecer também, né? Porque algumas pessoas podem falar, pô, eu nunca vi aquele. Então, quer dizer que alguém está consumindo várias vezes. Né? Mas, assim, a gente tem dado um resultado bem legal com aquele ali. E é bem bacana. Outro produto que a gente está oferecendo também é você falou, né, sobre o tráfego pago, Sim. você comentou, né, sobre, e a assessoria, né, que a assessoria é o que é a diferença. Na minha opinião, acho que o produto que a gente oferece que faz diferença é a assessoria e o Aqui Ali. Deixa eu só fazer uma propagandinha para o nosso Aqui Ali. O nosso Aqui Ali, o aplicativo, ele já está disponível no Play Store. Verdade. E também na Apple Store. Então, quem quiser baixar, tá disponível lá. Tá tudo funcionando, tudo nos conformes. Tá de boa. O objetivo do Aqui Ali é basicamente você ser visto, né? O Lucas acho que não comentou, mas você pode ser um picolezeiro até uma empresa grande, entendeu? Você vai estar lá dentro do aplicativo para que as outras pessoas possam e vejam o tipo de produto que você está oferecendo. Exatamente. E o tipo de serviço também, entendeu? Isso que é o bacana. Exatamente. Gordão, foi muito bom você ter falado isso, porque assim, uma das razões da gente ter criado Aqui Ali é exatamente porque uma galera não fazia propaganda, uma galera não era encontrado, uma galera não fazia nada nas redes sociais. Uma galera não sabe o que é tráfego pago. Ninguém sabe o que é tráfego pago, ninguém faz social media. As pessoas ainda, cara, é incrível. Comodoro, né? No ano 2022, tem muitas empresas que não estão nas redes sociais, não estão na internet, não estão fazendo nada, perdão. Então, assim, a gente falou assim, cara, vamos resolver esse problema. A gente criou Aqui Ali. O Aqui Ali, ele meio que é o pontapé inicial de uma empresa que nunca fez nada e não sabe fazer nada. Então, o Aqui Ali é para isso. E a gente entende, vou usar uma fala do Gordo ali, ele falou assim, o Aqui Ali ele vai te ajudar a ter visibilidade. Então, a gente tem um detalhe,
sempre acontecia, que era o seguinte, qual que é o telefone da Minas Ferro? Qual que é o telefone do Pato? Qual que é o telefone do Nova Era? As pessoas não sabem. Então a gente falou assim, cara, e se a gente criasse como se fosse uma agenda telefônica, só que digital, para ninguém mais ter dificuldade de encontrar o telefone. Então a gente criou um aplicativo, né, que antes era um site, ano passado era um site, agora é um aplicativo, que a pessoa procura lá pelo nome da empresa e Zé Fininho, cara. Tu acha o cara e sempre vai ser encontrado. Ou seja, qualquer empresa de Comodoro sempre vai ser encontrada em Comodoro. Isso que é muito massa. E aí a pessoa sendo encontrada, cara, ele não perde dinheiro, não perde negócio, né, não perde clientes. Então o negócio é ser encontrado. Porque a coisa mais chata que tem é você querer, por exemplo, comer um hambúrguer e não acha o telefone da hamburgueria. Cara, isso é tenso. Então a gente falou assim, não, vamos resolver o problema. Entendeu? E a gente entende que quanto mais as pessoas te vê, mais possibilidades você tem para vender. Aquela frase, né, que a gente postou, né, no perfil da Aftermath. Quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. Quem quiser ver, dá um pulinho lá. @Aftermath. Porque a gente sempre fala ao contrário, né? Quem não é visto não é lembrado. lembrado. Mas, cara, a gente já afirmou. Quem é visto é lembrado, né? Então, eu acredito nisso. Lucas, explica aí um pouquinho aí pra gente, que a gente já sabe, né? Mas assim, pra galera que tá assistindo. 2 produtos que a gente oferece aqui na empresa primeiro, que é o social media e o tráfego pago. Certo. Cara, você quer saber o que é? O que é e como funciona, para quem Tá, de uma forma bem rápida assim, né, pra gente não tomar muito tempo, mas social media seria o gerenciamento das redes sociais, ou seja, você tem uma rede social da sua empresa, uma loja lá, alguma coisa do tipo, e você não tem tanto tempo para lidar com ela. Então nós, né, como social media, entramos ali, pegamos o acesso da sua empresa e tudo mais, e a gente cria conteúdo, cria texto, cria imagem, cria vídeo que for necessário, de acordo com o que você contrata, e a gente faz toda a rede social. Né? A gente faz tudo, cara. De fato, a gente vai lá, publica, faz as imagens bonitinhas. Provavelmente as imagens bonitinhas que vocês têm visto na internet aí, né? Aqui na nossa cidade, provavelmente somos nós que não estamos fazendo. Né? E assim, para quem não sabe, provavelmente é obra aqui do Gordão e do Carlos, né? Que eles são os nossos designers aqui da Aftermath. E essa molecada tem mandado muito bem. Receba. Esse é o social media, cara. É o gerenciamento das redes sociais. Ou seja, a gente vai atuar como se fosse a empresa mesmo. Né? E o tráfego pago já é uma parada maravilhosa, velho. Quem não sabe o que é tráfego pago, bicho, não sabe o que está perdendo. Né? Lucas, mas eu não sei, velho. Eu não sei, não quero saber, mas eu quero contratar. Né? Você vai querer isso a partir de agora. Porque o tráfego pago, velho, ele de fato ele completa aquela frase que você falou. Quem é visto é lembrado. Né? Porque o tráfego pago, o que ele faz? Ele pega um anúncio seu, pega uma imagem sua, pega um vídeo ou um texto, o que você quiser colocar e simplesmente você consegue mostrar para uma porrada de gente. Né? E o anúncio, cara, ele tem um poder gigantesco. Por quê? Ele mostra para a pessoa certa, na hora certa e com o anúncio certo. Cara, então é uma parada muito louca, velho. Então imagina, você pega um anúncio certinho ali, aí você vai mostrar para a pessoa certa e no horário certo. Ou seja, você consegue controlar isso. Né? Por que eu falo isso? Por exemplo, uma rádio, né? Uma rádio, a TV, você vai lá e faz um anúncio com eles. Né? Ou até panfleto, né? Isso serve também. Ou até carro de som. Aqui todos os possíveis trabalhos de marketing, de publicidade que a gente tem na cidade. Se você fizer em qualquer um deles, você não tem controle nenhum. Praticamente você não tem controle. Tipo assim, olha, eu quero que você fale ali para todas as pessoas, por exemplo, com 35 anos, eu quero que você, e homens, eu quero que você fale só para homens. Você não tem o controle disso na rádio, na TV, no folder, no papel, no rádio, você não tem esse controle. Você não consegue captar um público específico. Não, você não consegue escolher o público. Aí, por isso que o tráfego pago, que nós chamamos, né, que é fazer os anúncios ali, de forma paga, através das redes sociais, ele é tão vantajoso. Né? Porque imagina o seguinte, imagina eu ter uma barbearia, só tendo homens, e eu quero fazer anúncio na internet. Cara, eu consigo atingir só homens e escolher a idade ali, o público, eu consigo escolher o que ele gosta de fazer. Por exemplo, eu quero fazer, só para você ter uma noção, eu posso fazer um anúncio para pessoas que gostam da Marvel. Né? Homens de 35 anos, ou 30 anos, ou 20 anos, que gostam de assistir filmes da Marvel. É possível de eu fazer um anúncio
desse, velho. Então, é uma coisa de louco, né? Tipo assim, a gente consegue ir direcionando o público certo para aquele tipo de negócio. Por isso que o tráfego pago é tão vantajoso, velho. Né? Então, é muito bacana mesmo. Mas assim, então, que nem você explicou aí, então se eu for, por exemplo, contratar uma pessoa, um gestor, uma pessoa que faça o tráfego pago, eu vou vender assim espontaneamente, eu vou ganhar muito, como é que... Cara, aí que tá o erro das pessoas quando contratam o tráfego pago. A gente pensa assim, vou contratar o tráfego pago e vou vender mais. Não, na verdade, o anúncio que é criado não te faz vender. Né? Mas ele leva pessoas até você para você vender. Isso é verdade. Né? Então, por exemplo, o que o anúncio serve? Quando você faz tráfego pago ou contrata um gestor, como você falou. Cara, o tráfego pago ele vai fazer o seguinte, um anúncio ali, né? Ele vai pegar a pessoa do ponto A e levar até o ponto B. Um exemplo, o que seria ponto A e ponto B? É você levar a pessoa, né, ali, por exemplo, vamos imaginar, eu estou aqui na rede social, né, vendo cachorrinhos fofinhos. Aí eu estou ali olhando, que bonitinho, legal, curti. Aí eu rolo aqui a rede social e aí eu vejo que tem um anúncio ali. Sim. E é algo que eu quero, que eu tenho interesse, e aí eu quero saber. Quando eu clico ali no anúncio, eu vou lá para a página de venda do cara, ou para o site dele, ou para o WhatsApp. Ou seja, eu saí do ponto A e fui para o ponto B. Né? Qual que é a vantagem disso? Porque eu tirei a pessoa de um lugar e mandei ele para outro. Então quer dizer que essa pessoa tem interesse. Né? No momento que essa pessoa vai para o ponto B ou para o ponto C, de acordo aí com o que você quer, né? Você vai vender para ele. Mas quem é que vai vender? Você. Não é a rede social, não é um robô, não é nada. Você tem que fazer o processo da venda ali. Né? Ou você tem que ter uma página de venda com uma boa oferta, ou com alguma coisa bem preparada, ou uma equipe de venda treinada, e isso vai acontecer. E aí dá resultado sim. Né? Porque pensa comigo, quem vende mais? Uma loja que passa 1.000 pessoas dentro ou uma loja que passa 10 pessoas? Estou falando de volume, com certeza. Né? Claro que a gente está falando de volume, não de valores. As 1.000 você com certeza venderia bem mais. Bem mais, pô. Então o objetivo do tráfego então é levar você até levar o produto até as pessoas, entendeu? Isso. Aí a parte da venda já é responsabilidade da empresa, entendeu? Para ela fazer essa meio que conversão, certo? Exatamente. Entendi. É aí que entra o que nós falamos, né, de assessoria. Né, a gente estava comentando agora sobre assessoria. A assessoria ela já cuida do quê? Ela faz o tráfego pago, só que ela também vai ajudar você a entender por que você não está vendendo. Sacou? Então, por exemplo, a pessoa que só faz o tráfego pago, ela já sabe, ela já está ali. Ela já tem um produto legal, ela já vende e tudo mais, e ela vai lá e contrata o tráfego pago para alcançar mais pessoas. A assessoria já é para aquela pessoa que ela faz o tráfego pago, mas não está tendo resultado e ela não entende por que não está tendo resultado. Ou ela não faz tráfego pago, mas ela quer fazer tráfego pago e também entender como que ela pode melhorar ou como que ela pode vender mais. Porque imagina, né? Você sai do ponto A, vai para o ponto B, mas chega lá no ponto B, a pessoa não consegue comprar, véio, ou ela não compra, ou acontece algum problema desse. Então, a parada é essa. E o outro produto é a assessoria, né? Que a assessoria tipo assim, engloba tudo. Sim, a assessoria, ela engloba tudo mesmo. Ela está ali dentro a gente faz o tráfego pago para ela, a gente faz a parte de social media, a gente faz a criação de sites, páginas de vendas do site. Né? Então, assim, a assessoria está meio que engloba todos os nossos trabalhos aqui dentro da empresa. E tem mais um detalhezinho, né? A gente também trabalha ali com o treinamento de equipe, a gente faz uma análise do comércio da pessoa. Estamos falando do comércio físico mesmo. A gente vai até a sua empresa, passa ali uns minutos ali na sua empresa para a gente analisar, para identificar alguns erros, né? Ou alguma coisa que pode ser aproveitado, que pode dar mais resultado. Então a assessoria ela meio que engloba realmente com o nome, né? A assessoria, né? A gente vai assessorar a pessoa a ter resultados que ela queira, exato, né? Isso aí. Bacana. Como é que funcionou, né, a sua trajetória há uns 5 anos atrás e o que você é hoje, né? E é isso, né? É isso. Alguma fala final, algum agradecimento, um abraço para alguém? Cara, só tenho que agradecer as pessoas que estão assistindo, né? Eu acredito que é o nosso primeiro podcast aqui. Né? Eu acredito que
costumamos dizer que esse seria o nosso piloto, né? A gente realmente quis trazer um pouquinho no bate-papo, conhecer um pouquinho aqui da história da D2M, depois da Aftermath, né? Um pouco também do Lucas aqui, das fotografias. Né? Vocês gostaram bastante desse assunto, né? Vocês perguntaram pra caramba. Cara, mas é o que era a curiosidade, não tanto minha quanto do Carlos também, e de quem tá assistindo aí também. E eu acredito que vai dar muito bom, né? Eu acredito que vai dar muito bom. E eu quero fazer uma pergunta aqui, velho. Eu quero fazer uma pergunta pra você. De a gente perguntar também, né, moça? Eu quero fazer uma pergunta pro Gordão, né? Fala comigo. Gordão, da onde saiu essa ideia maluca, velho, de fazer podcast, velho? Né? Porque o Gordo, ele começou a falar, gente, faz um podcast, bora fazer um podcast vai dar bom. Isso, né? desde o ano passado. Desde o ano passado. Desde o ano passado. E a gente tem enrolado ele. Nós estamos em maio. E contando, né? E contando, desde o ano passado, tá? Fala aí, Gordão. Porque, foi tipo assim, foi basicamente... Porque, pra quem não me conhece, eu assisto podcast todo santo dia. Dependendo de qual podcast seja. O importante, para mim, é agregar algum tipo de conhecimento quando eu estou ali trabalhando, né? Para mim, isso que me importa, sabe? Massa. Então, tipo assim, qualquer coisa, entendeu? E, tipo assim, cara, eu vendo as pessoas falarem, eu vendo que, tipo assim, o papo era bom, rendia, dava resultado, sabia por quê? Porque, querendo ou não, se eu que estava ali trabalhando, sabe? Fazendo uma imagem, fazendo um vídeo, fazendo alguma coisa... Eu já, agregava já, assim, lembrava na hora do que a pessoa estava falando, e sabe? Falei assim, cara, eu vou conversar aqui com o pessoal para ver se essa ideia sai do papel, né? A gente começou isso ano passado. Só que o que acontece? Teve pedras e pedras no caminho. Não que essas pedras, prejudicaram, alguma coisa assim. Não, eu falo assim, porque, querendo ou não... Para atrasar o processo, não, né? porque, Atrasou o lançamento. A gente estava num processo, cara, a gente estava criando o Aqui Ali, certo? Certo. Entendeu? A gente partiu do site, depois foi para o aplicativo, querendo ou não, foi demandado um certo tipo de energia em cima disso, sabe? Então, porque o Aqui Ali nasceu 2 vezes, né? O Aqui Ali nasceu 3 vezes. Porque, então, basicamente foi isso, cara. Então, eu adoro podcast, assisto podcast todo santo dia e eu queria trazer isso para dentro da empresa. Show de bola. Entendeu? E a ideia foi muito mas tem uma pegada nossa. E, qual é a pegada? O objetivo da Aftercash é trazer pessoas, né, empreendedores ou pessoas que querem crescer através da rede social. Entendeu? Através da internet. Através da internet. Através da internet, rede social. Isso aí, show de bola. Entendeu? E basicamente é isso, pô. Trazer a galera, os empreendedores, empresários aqui, pessoal que quer crescimento, sabe? Você está querendo dizer porque as pessoas que vão assistir provavelmente vão acrescentar alguma coisa na vida delas que vão fazer com que elas cresçam. Com certeza. Que nem agregou quando eu estava ali, né, sentado na cadeira, assistindo e trabalhando, ouvindo, quer dizer, e trabalhando ao mesmo tempo, sabe? Show, pô. Bacana. Show de bola. E é isso. Feito isso, então, né, a gente vai encerrar. Acompanhe o Lucas no Instagram dele, PH Lucas Laet. Estou certo? Isso. PH_ Lucas Laet. Lucas Laet. @ian.david_. Seguem lá, por gentileza. O meu é Carlos Honorato, ou Honorato DSGN. Lá tem apresentação de alguns projetos. Tem a apresentação do Aqui e Ali. Então, quem quiser saber como foi, né, o desenvolver desse projeto, tem lá. Que não foi só um. Que foi bem... Foi bem... Foi bem árduo, mas também foi bem produtivo. Foi bem... Acho que todo esforço valeu a pena no final, velho. Foi bem... Porque, acho que não tem maior sensação do que você ver uma coisa que você estava escrevendo ali, você estava pensando, sai do papel. Com certeza. E você vê que está fazendo resultado, para as outras pessoas. Isso que é o mais da hora, sabe? E é isso, mano. Essa é a pegada. Certo? Sigam, desculpa cortar o Carlos, sigam o perfil da Aftermath aí, entendeu? Para você acompanhar a gente e os nossos queridíssimos conteúdos que estão fodas, certo? Show de bola. É isso. Então é isso. Valeu. A gente se despede aqui de vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo.